Aqui. Estão acompanhando aí? Então tá. Tá ótimo. Tá, ok. Voltamos ali. Eu ia ler para vocês aqui o texto sobre reencarnação, né? Aqui do André Luiz, tá? Então, ele diz assim, no livro Caderno de Mensagens, entrevistando André Luiz, tá? Ele diz, a reencarnação é lei imperativa em todos os orbes do universo. Mais razoável dizer que a reencarnação é princípio universal, compreendendo-se que existem esferas sublimes nas quais a reencarnação, como recurso educativo, já atingiu características inabordáveis ao conhecimento humano atual. Ou seja, então o que ele quer dizer aqui? Como nós estamos falando lá, na reencarnação em outros mundos, né, em outras possibilidades, ele quer dizer o seguinte, que é um princípio universal, tá? Mas existem esferas sublimes nas quais essa reencarnação, como nós compreendemos agora, não é exatamente assim, mas ela foge ainda à nossa concepção, à nossa capacidade de entender, de compreender, então, por isso, as nossas faculdades ainda não conseguem alcançar como que se dá esse processo, tá? E ali, deixa aqui, não, aí ele vai, é outra questão, né? Então a gente aproveita essa aqui sobre a reencarnação, tá? Para a gente entender isso. Aqui é um princípio universal e que ela acontece em todas as moradas, né? Mas dependendo da evolução destas esferas, dessas moradas, ela se dá de forma que a gente às vezes não consegue ainda entender, tá? 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Então, ele vai responder lá. É fora de dúvida que tem corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. É isso que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer, porquanto muitas moradas há na casa do Pai, sendo, consequentemente, de muitos graus essas moradas. Alguns o sabem, e desse fato têm consciência na terra. Com outros, no entanto, o mesmo não se dá. Então, o que ele quer dizer aqui? É fora de dúvida que tem corpos, porque o espírito precisa estar revestido de uma matéria para atuar. O que é diferente? A matéria, né? A formação dessa matéria, o agrupamento da matéria se dá é diferente do nosso. Tá? Quanto mais primitivo o planeta, a morada, mais denso, mais rude é este envoltório. Quanto mais perfeito, quanto mais evoluído é esta morada, mais suave é este envoltório, né? Até chegar num determinado ponto que o corpo material e perispiritual vai se confundindo com o próprio espírito, ou seja, não vai quase que havendo necessidade, né, de algo que a gente perceba, certo? Então, é assim, vai passar totalmente despercebido. A gente vai entender quando nós chegarmos lá, sim, quando nós chegarmos lá, nós vamos entender como é que isso se processa, como é que isso se dá, tá? Então, ele deixa assim, ó, bem claro, alguns o sabem, e desse fato têm consciência na Terra, com outros, no entanto, o mesmo não se dá, certo? Então, alguns sabem e lembram, podem estar aqui em missão, podem ter vindo dessas outras moradas,
e tem alguma lembrança disso aí, tem permissão dessa lembrança. Mas no nosso caso aqui, né, nenhum de nós, por enquanto, aqui está em missão, então a gente não sabe nem como é que é, né? O gostinho de ter um corpite mais leve do que o nosso, né? Com menos problemas, com menos doenças, tá? Se alguém desejar interromper, não tem problema nenhum, tá? É só interromper aqui o pessoal que Tainã, Andréia, tá? Quem desejar interromper, a Rayane já está acostumada, né? Com o sistema, é só nos interromper. Quem quiser acrescentar alguma coisa. Chegou a ler alguma coisa daqueles livros que estavas procurando, Rayane? Oi, Oi! é que hoje eu estou atrapalhada. Ah, Não, não tem problema. eu peguei para pedir para ler, porque eu vi numa palestra e achei esquisito, aí fui te Ah, perguntar, mas ah, pois é. vou ler para ver, né? Vou Sim, tirar claro. dúvida. Não, tá certo, é isso aí. A gente só consegue traçar um paralelo lendo, né? Então, É, não tem como ser diferente, tá? Eu te perguntei porque eu me lembro que tu comentasses hoje, então eu digo, vou ver se ela encontrou alguma coisa diferente. E a gente tem que fazer essa peneira, né? Porque na internet sim, tem aquela muita coisa. autora eu fui procurar, ela é portuguesa, é Ah, uma sim, portuguesa. certo. Aí É, talvez seja alguma tradução mesmo, como a gente achou, né? Como provavelmente. tu Ou uma... falasse. É. Exatamente, tá? Mas aí a gente tem que primeiro dar uma olhada, né, no conteúdo para depois a gente poder dizer, não, vale a pena, não vale a pena. Eu, como não conheço, é aquilo que eu te falei, né, que a gente não sabe, né, dar uma referência, se é bom, se não é bom. Então, pelo sim, pelo não, né, é É isso. preferível que a gente Eu não... encomendei. Depois que eu ler, eu te dou para tu ver também. Tá ok, tranquilo. Ah, eu queria trazer, eu não sei se vocês lembram que eu comentei aqui aquela entrevista com o morador de Júpiter, lembram? Vocês chegaram a ler aquilo ou não? Chegaram a encontrar, que eu deixei lá? Eu lembro que a gente leu numa aula, né? A gente chegou a ler sobre ele, Chegamos. né? Aham. Ah, então tá. Então tá, eu queria trazer aqui, mas nós já lemos, então não tem por que a gente fazer de novo, tá? Quem não lembra, quem não leu, é só colocar lá no grupo ou deixa aqui no chat, dito, gostaria de ler, a gente compartilha de novo lá, né? Porque nem todo mundo tem acesso para compartilhamento lá, né, Vilmar? Não é todo mundo, né? Lá Não, no não é grupo todo do mundo, não. WhatsApp, tá. Então, quem tiver curiosidade sobre essa entrevista do morador de Júpiter, pode deixar aqui no chat, ó, eu gostaria de ler, e a gente compartilha lá no grupo, e o Vilmar ou a Jaque vai encaminhar para quem ainda não leu, tá bom? Então, vamos lá. 182. É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las, e semelhante revelação os perturbaria. Então, o que vocês acham? Nós estamos em condições de saber além do que a gente já sabe? A gente até acha que está, né? A gente fica, inclusive, torcendo aí para dar de cara com um ETzinho aí, mas na hora que acontecer, eu creio que 99% vai bater em retirada, vai sair disparando com os cabelos arrepiados até o céu, né? Então, a gente acha que está preparado porque a gente lê aqui, a gente estuda, a gente aprende no grupo de estudo, a gente ouve falar, a gente vê na internet, mas até então
nós ainda não provamos da fruta, como se diz, né? Então é complicado, né? Então a gente tem que sempre pensar assim: se ainda não nos é revelado, não nos foi revelado, é porque ainda não cabe na nossa condição, né? Pode chocar, pode abater, pode estimular uma vontade desesperada de estar, por exemplo, num lugar desse, a pessoa achar que eu não quero mais ficar aqui, né? Vou, vou partir para a vida mais fácil, e não é assim que funciona, né? Nós temos que passar, ninguém pula de fase, né? Nós temos que passar por todas elas até fazendo por merecer alcançarmos essas condições que podem ser, e obviamente o são, melhores do que a que nós estamos aqui, mas para isso a gente tem que fazer por merecer, né? E aí Kardec vai explicar isso. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Torna-se-lhe menos densa a matéria, deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo. Menos grosseiras se lhe fazem as necessidades físicas, não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. O que a gente hoje já sabe, né? Por exemplo, na questão de que nós não precisamos mais nos alimentarmos de carne, né? De carne, de cadáver, vamos usar assim, porque quando a gente fala carne, todo mundo acha que é só carne vermelha. Não, né? Mas os animais são nossos irmãos menores que também estão em processo de evolução. Mas algumas pessoas, ainda aqui no nosso mundo de expiações e provas, mesmo espíritas, mesmo espiritualistas, ainda não conseguiram se desprender deste hábito. Não é um vício, é um hábito. Por quê? Porque nós aprendemos assim, porque a carne vive da carne, o espírito vive do espírito. Isto está na literatura, né? Então, ainda nos encontramos nessa necessidade, ainda nos encontramos nesse hábito. Vamos trabalhando isso aos poucos? Vamos. Eu vou ser menos espírita ou menos espiritualista porque eu como carne? Não. Que nós temos que entender que o que envenena, o que mata o homem é o que entra, é o que sai da boca, né? Porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, a gente não precisa se condenar, porque ainda tem o hábito de comer carne. Aos poucos a gente vai deixar, não tenhamos dúvida disso. Então, é como ele diz aqui, né? Não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrir. Então, isso cabe em toda a cadeia alimentar, em toda a cadeia, em todos os reinos que há o processo de evolução, a própria sobrevivência, com a evolução, ela vai encontrando outras formas, né, de se manter vivo, de se manter evoluído, tá? Então, ali, o espírito se acha mais livre e tem das coisas longínquas percepções que desconhecemos. Vê com os olhos do corpo o que só pelo pensamento entrevemos. Então, ele está colocando aqui, comparando, né, o homem com eles, os espíritos, né? O homem, por exemplo, vê com os olhos do corpo o que só pelo pensamento entrevemos. Então, os espíritos livres do corpo, só pelo pensamento consegue antever, consegue comunicar, consegue expor, consegue se locomover, né? Só pela vontade, eu estou indo daqui para Porto Alegre, e em espírito eu vou, me locomovo, sim, vou me locomover agora, e vou, né? Aqui, como encarnado, o que que acontece? Eu tenho que comprar uma passagem, eu tenho que ir de carro, eu tenho que ir de ônibus, eu tenho que ir de trem, eu tenho que ir de avião, né? De uma forma ou de outra. Eu não vou só pelo pensamento, só pela minha vontade. Eu estou com uma vontade de ir a Porto Alegre e acordo lá daqui a 10 minutos, né? Não, não é assim que funciona, a gente sabe. E a nossa visão
ela é limitada, né? Então, o espírito não. Ele enxerga onde ele quer. Ele está num ambiente, pode emitir o seu pensamento para que seja mostrado a ele um outro ambiente longínquo onde ele está. E isso será mostrado. Claro que isso tudo inclui também, né, a questão moral. Os espíritos inferiores, apesar de toda uma tecnologia, de toda a capacidade organizacional que eles têm, alguns elementos neles são limitados, algumas faculdades pertencem apenas aos espíritos elevados e superiores, né? Principalmente o da ambiguidade, né? Então, isso fica claro para nós aqui. Kardec segue dizendo: da purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral para os seres que eles constituem quando encarnados, para os seres que eles constituem quando encarnados. Tá? As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento de fraternidade. Assim é que nos mundos superiores ao nosso se desconhecem as guerras, carecendo de objeto os ódios e as discórdias, porque ninguém pensa em causar dano ao seu semelhante, como comentamos ainda agora, né? Nos mundos mais evoluídos não há essa competição por vaidade, por ambição desmedida, não. Nós nos auxiliamos mutuamente. Eu dei 2 passos, ó, vou dar uma forcinha para a Rayane também dar 2 passos. O que está faltando? Qual é a dificuldade? Eu não fico lá dando meus 2 passos pensando assim, ela que se vire, o problema é dela, né? Ainda vou botar uma pedra no caminho para ela não me alcançar. Não tem isso. Que nós temos aqui esse eterno sentimento de competição, né, em todos os setores, profissional e hoje dentro do próprio lar, essa competição está ali dentro, né? Quem ganha mais, quem não ganha mais, quem não pode menos, quem faz isso, quem não faz aquilo, e tu trabalhou mais tempo fora e eu não tenho como descansar, que é essas coisas da vida comum que a gente sabe que acontece. Isso não existe, tá? Então a gente faz questão de nos mundos mais evoluídos de caminharmos juntos fraternalmente, tá? A intuição que seus habitantes têm do futuro, a segurança que uma consciência isenta de remorso lhes dá, fazem que a morte nenhuma apreensão lhes cause. Ou seja, é tão normal para eles essa ideia do futuro, essa segurança desse progresso, né? Dessa evolução, de nos encontrarmos, dessa eternidade que nos pertence, que nenhum remorso nós temos, que não trazemos conosco nenhum remorso, nada a expiar, então a morte, nenhuma apreensão nos causa. Por que a morte ainda nos causa tanto medo? Não é única e exclusivamente pela sensação de perda, né, dos nossos entes queridos, não, é porque a gente sabe que nós estamos num momento de prova ou de expiações, e a morte vai nos dar o quê? O retorno à nossa consciência imediata, então a gente vai dar de cara conosco mesmo, né? Nós vamos desencarnar e dizer, é agora a prova dos 9, né? Então, esse é um dos medos que nós temos da morte, mas isso a gente muitas vezes não fala. A gente fala, eu não tenho medo da morte, eu não quero deixar meus entes queridos, eu não gostaria de me afastar dos meus filhos, dos meus pais, dos meus irmãos, né, do meu cônjuge, mas intimamente, no fundo, o que que é? É um medo da conta que nós sabemos que temos que prestar, daquele contrato. Agora é a hora da verdade, vamos ver o que que foi cumprido aqui. E nenhum juiz vai sentar na nossa frente. É a nossa consciência que vai nos mostrar, né? Aquele famoso filmezinho que passa para nós é a nossa consciência, que a espiritualidade amiga vai nos liberando esse acesso e vai mostrando. Olha, tá querendo saber por que tu sofreu tanto? Por que tu passou tanto por essa dificuldade?
Pois é, tu passou, lembra disso aqui? Aí vem aquele rolinho do filme passando assim, né? Quem lembra do cinema antigo, que ia passando aquele filmezinho ali, é ali, ó, tá vendo esse quadrinho aqui? Agora eu vou deixar nítido aqui. Dá uma observada aí, reflete, te comprometesse a fazer isso e não fizesse. Por isso que vem a dor, vem o sofrimento, vem a doença. Então, é a nossa consciência que vai sendo desperta conforme a necessidade de que isso venha à tona, para que a gente entenda onde acertou e onde errou, tá? Então, quando a gente fala de medo da morte, esse é um dos motivos, mas que a gente dificilmente a gente vai dizer, né? Não, eu não tenho medo da morte. Opa, a gente ainda tem contas aqui, claro que a gente tem, né? Ninguém gosta que o cobrador bate o cobrador lá, a gente olha e diz assim, se é o cobrador, não tem ninguém. E é assim que vai acontecer, né? Quando a morte chega, a gente pensa assim, pai, é o cobrador da vida que está chegando para que eu venha prestar as contas, né? Então, vamos encerrar aqui o comentário de Kardec, que já são 21h32. E ali Kardec vai dizer assim: a duração da vida nos diferentes mundos parece guardar proporção com o grau de superioridade física e moral de cada um, o que é perfeitamente racional. Quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos paixões a miná-lo. E essa ainda é uma graça da providência, que desse modo abrevia o sofrimento. Então, o que ele quer dizer aqui? Quanto menos material o nosso corpo, menos problemas nós teremos, né? Porque já evoluímos. Então, aquelas doenças que chegam hoje ainda para nós como forma de prova, né? Elas deixam de fazer parte desse nosso processo reencarnatório. Aí, no mundo de regeneração, ainda haverá, ainda enfrentaremos algumas dificuldades, algumas dores, algumas doenças, mas não mais como prova, e sim apenas como um meio natural, né, de até mesmo para o nosso desencarne, que a gente sabe que tem que desencarnar por alguma razão, né? Nós ainda não estamos naquele nível de dizer assim, olha, cumpri 80 anos de vida, vou fazendo a minha malinha e estou me retirando, né? Vou pegar meu ônibus, meu aeróbus, né? Vou voltar para o mundo espiritual, não, a gente sabe que não é assim, né? Então, quanto menos problemas nós trouxermos para a nossa vida e para a vida do outro, mais facilmente nós vamos galgar aí os degraus dos mundos mais evoluídos, tá? Então, antes que caia novamente a nossa, quanto tempo nós temos ainda, Vilmar? Ah, deve ter bastante, porque ele não avisou aqui, ele avisa 10 minutos antes. Tá, então podemos ler mais umas 2 ou 3 aqui? Pode, pode. Então tá, eu já libero a turma para o jogo, já deve estar começando, né? Então vamos lá. 183. Indo de um mundo para o outro, o espírito passa por nova infância? Em toda parte, a infância é uma transição necessária, mas não é em toda parte tão obtusa como no vosso mundo. Ou seja, mais uma vez ele deixa claro para nós o que aqui? Que a infância é este período, né, que vai nos preparando para a vida adulta, para a vida jovem, para a vida madura, ela é necessário em todo o processo. Porém, dependendo da morada, do planeta, do local onde nós estamos reencarnando, ela tem características diferentes da nossa que nós conhecemos aqui, tá? Então, isso tem que ficar claro para nós. As outras moradas que não são similares à Terra, né, vão apresentar características diferentes às nossas. Tá? Os mundos de expiações e provas similares à Terra, provavelmente a infância seja igual ou muito parecida com a nossa. Tá? Vai depender das características daquela morada, daquele planeta. Alguém tem alguma dúvida?
eu ver quem Eu? botou. Por que que Ó, então, quando as pessoas relatam, e aí você vai me dizer se isso é verdade ou não, que quando a pessoa desencarna, ela vai fazendo aquele processo de rejuvenescimento, e aí quando ela é vista por um clarividente, ela está anos mais jovem, ela parece rejuvenescida, quer dizer, esse é um processo também só daqui ou também é um processo geral? É uma dúvida esse que é eu um tenho. processo, Rayane, que não é uma regra, tá? Entendi. Assim como a roupa, né? As pessoas dizem assim, ai, que eu não gostaria de desencarnar numa UTI porque eu vou estar completamente sem roupa. A gente sabe quem fica na UTI, né? Muitas vezes fica ligado naquela quantidade de aparelho e às vezes só com um lençolzinho por cima, né? Mas isso não acontece no mundo espiritual. É providenciado que a gente seja vestido, tá? Para que a gente se sinta confortável e não constrangido. Então, essa condição da roupa, do envelhecimento, do rejuvenescimento, faltou língua aqui na palavra, isso é muito relativo, porque o espírito toma para si, o perispírito, aliás, toma para si a forma que ele se sente mais confortável, que lhe é permitido. Tem, por exemplo, tu desencarnas hoje, vamos supor, tá? E tu vais chegar no mundo espiritual com essa tua forma, da última reencarnação. E se tu tiveres que te manifestar para mim, para que eu te reconheça de uma forma imediata, por mais que eu tenha tido outros processos reencarnatórios contigo, tu vais te mostrar como eu te conheci nessa última existência. Tá entendendo? Entendi. Como uma roupa, uma veste, que serve Exatamente. melhor para cada ocasião. Entendi. Exatamente, tá? Então, essa coisa, isso não é regra, que o espírito desencarna e vai rejuvenescendo, não, tá? Então, pode até acontecer que num determinado período ele queira voltar à sua aparência, por exemplo, de 30 anos, quando ele tinha 30 anos, tá? Mas isso depende muito de cada um, né? Por exemplo, aquela mãe que desencarnou com 80, com 90 anos. Quando seus netos, seus filhos chegarem no mundo espiritual, ela quer ser reconhecida por eles. Então, ela vai se apresentar naquela forma, daquela senhorinha de 80, 90 anos, para ser reconhecida pelos seus filhos, pelos seus netos. Ela pode até depois rejuvenescer, né? Mas isso não é regra, tá? Assim como quando uma criança desencarna. O espírito, às vezes, permanece naquele estado de infância, né? Mas ele pode voltar a uma forma mais adulta. Entendesse aqui, Rayane? Tá? Então, Sim, assim, mas tem colônias no mundo espiritual, tem lares de criança, tem crianças espíritos que desencarnam ainda na infância, que ainda têm a necessidade daquele carinho materno, daquele carinho de avó, de pai, de mãe, e ainda ficam por um bom tempo naquele período infantil, até mesmo para que as outras crianças que vão desencarnando no período de infância, obviamente, se são crianças, né? Ao chegarem no mundo espiritual, encontrem aquelas crianças para brincarem, para não se sentirem excluídos, até que esse espírito tome consciência da necessidade do porquê que ele desencarnou numa idade tão infantil, né? E ele vai tomando consciência daquilo ali, ele vai recebendo a sua autonomia e ele pode voltar à sua forma adulta, né? E ao mesmo tempo, quando ele vai reencarnar, obviamente, que ele sai, né, daquele período da infância. Então, ele entra na forma mais adulta do espírito, lá com
20 anos, digamos, com 30 anos, vamos supor aí, a gente não sabe que o espírito é eterno, né? Então, vamos colocar aqui para nós uma idade mais confortável, tá? 30 anos. Aí ele está lá nos seus aparência de 30 anos e, bom, agora eu estou pronto para reencarnar. Então, ele começa aos poucos a ser preparado para o seu novo processo reencarnatório, tá? Então, de lá para cá, daqui para lá, é mais ou menos o mesmo processo, mais ou menos, tá? Daqui para lá, a gente permanece por um tempo conforme a nossa última desencarnação, dependendo da necessidade de cada um, tá? Não existe uma regra, não. Ah, todo mundo vai rejuvenescer em seguida que desencarna. Não, tá? Isso vai depender muito do que cada um tem ainda para cumprir. Até mesmo a própria religião, né, Rayane? Existem todas as religiões no mundo espiritual. Então, nós vamos encontrar padres, freiras, pastores, muçulmanos, rabinos, todos nós vamos encontrar. Por quê? Porque isso é misericórdia divina, né? Nem todo espírito é espírita, né? A própria irmã de Chico Xavier Nem perguntou para todos ele vão uma estar preparados para a verdade, né? e eles até às vezes estão, né? Tanto que nós temos o quê? Quantas mensagens nós temos de santos na doutrina espírita? São Luís, Santo Agostinho, Francisco de Assis, Ah, Francisco de Paula, Madre Teresa, Joana de Ângeles e por aí afora, né? Que continuam se identificando conforme aquela reencarnação no qual eles foram conhecidos por estes nomes. No mundo espiritual, eles continuam usando lá uma batina, como é, um hábito de freira, dependendo de onde eles estão trabalhando, sim. No filme, por exemplo, Deixe-me Viver, do Luiz Sérgio, nós vamos encontrar aqueles frades, aqueles freis franciscanos que recolhem na zona umbralina aqueles espíritos de irmãos que foram abortados, ou que praticaram abortos, ou que se suicidaram, que estão ali totalmente num umbral muito denso, né? Então, estes freis franciscanos, eles permanecem ali e se apresentam naquela roupagem, com aquela túnica marrom, né? Com aquele cordão na cintura. Então, vejam, não há uma regra, né? Não há uma regra específica. Há sempre a misericórdia divina atendendo a todo sim, mundo. mas o que eu digo é que é mais palatável para quem não tem uma vida espiritualizada ver, por exemplo, um padre, aí aquilo dá um conforto para Sim, quem chega. exatamente, exatamente. Como esse que eu estava falando agora do irmão Gotuso, que ele chegou lá, o que ele aprendeu? Que existia o céu e o inferno, que se ele fizesse tudo direitinho, um anjo muito luminoso estaria esperando por ele. E não aconteceu nada disso, até porque ele se desviou no meio do caminho dele lá, como na sua vida religiosa. Mas também não tinha nenhum diabinho esperando por ele para abrir a porta do inferno. Então a cabeça dele deu um nó, né? Até ele se dar conta de pedir socorro levou um bom tempo, né? Então vejam que tudo está muito relacionado, como tu disseste agora, as nossas necessidades, mas a misericórdia divina age com todo cuidado para que todos sejam atendidos nas suas percepções. Quando teve aquele tsunami, aquilo foi em 2009, 2007, aquele grande ali que varreu aquela ilha maravilhosa lá, tava o pessoal todo na praia, tem até um filme, né? O Impossível, se eu não me engano, uma coisa assim, baseado em fatos reais de uma família que se reencontrou, toda ela se reencontrou depois daquele tsunami. Se eu não me engano, é no livro do Divaldo Franco, que fala sobre a transição planetária, o primeiro, em que ele tem esse relato, que o plano espiritual cuidou para que as mais diferentes religiões ali, né, os representantes das mais diversas religiões e até mesmo de ateus, ali estivessem presentes para
recolher estes espíritos, porque foi um preparo muito grande, né? Muito, o número de pessoas que desencarnaram naquele tsunami foi assustador, né? Como acontece nas guerras, como aconteceu agora no terremoto da Turquia, né? Foi Turquia agora, bem pouco tempo, no período que nós tivemos as enchentes aqui, foi terremoto na Turquia. Então, nada acontece a esmo, nada foge à misericórdia divina, né? Então, eles têm todo esse cuidado. Olha, está acontecendo uma guerra, vamos nos direcionar para lá para acolher estes irmãos que estão desencarnando, né? Nessa tragédia, né? Então, e cada um vai se encontrar do outro lado da vida e tem que se reconhecer, né? E não é de imediato, assim, agora eu desencarnei, eu vou, de velhinho, eu vou ficar jovenzinho de novo. Não, não é assim que a coisa funciona, tá? Certo? Ficou claro aqui para todo mundo? Ficou? Alguma dúvida? Não? Então, acho que por hoje podemos encerrar, né? Isso, tá. Tem 2 minutos e 30 aqui ainda. Tá, então em 2 minutos e 30, alguém faz a nossa prece final, por favor. Vilmar, faz tempo que tu não faz a prece final para nós. Tá bom. Então vamos agradecer a todos os nossos amigos espirituais que estiveram presentes como ouvintes, nos ensinando também, e que a gente possa ter vários e vários momentos assim ainda, a gente estudando, elevando o nosso pensamento para um bem comum, para um estudo em comum. Então vamos só rezar a oração que nosso irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E assim seja. Que assim seja. Então, paramos na 183, tá? Semana que vem seguimos na 184, não sei se alguém quer fazer ou se eu sigo,